Então vamos lá, todo mundo aí, né, comentando, muito comentário sobre essa demissão, uma pessoa bastante popular aí em São Paulo. Eu não conheço o trabalho dele, por só ver, porque eu moro no Rio de Janeiro, não acompanho o jornal daí, mas ele era bastante famoso e fazia de vez em quando umas entradas no Jornal Nacional. O que eu me lembro dele foi num acidente da TAM que teve em São Paulo, e que aquele acidente que o avião estourou lá do outro lado, ele estava fazendo um ao vivo lá e ficava falando, tinha pessoas aqui do lado que assistiram e tal, e eu pensando, por que ele não atravessa, vai lá perguntar para as pessoas o que elas viram, ficava só falando. Mas eu não vou fazer um comentário sobre ele, porque o foco do Fórum Mídias são os mídias, né? Ou, no caso, a Globo. Né? E a Globo fez a demissão, o acusando de uma infração ética. Não é? Ele foi demitido por uma infração ética. E aí eu quero lembrar de alguns fatos da Rede Globo de televisão. Este aqui, o primeiro, um gravíssimo. Este aqui é o José Oliveira Bonifácio, sobrinho, o famoso Boni, todo-poderoso da Rede Globo durante anos e anos, que reinava. E ele confessa, candidamente ou cinicamente, dependendo de como você queira ver, que a Rede Globo manipulou, não apenas na edição, mas o debate da Globo, o debate de Collor versus Lula, no final do segundo turno, era um pool de emissoras. Naquela vez foi feito um pool, não era só a Globo, eram todas as emissoras. Só que o Boni é que fez, como ele confessa aqui, ó, a gente não pode mostrar, tem isso lá, ó, isso aí é um vídeo lá no YouTube, quem quiser ver, veja o vídeo lá, ele falando, mas eu fiz aqui a transcrição, porque a gente não pode passar a imagem, que é num programa de entrevista do Geneton Moraes, e o Geneton pergunta, você, como grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Boni, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves, esse Miguel Pires Gonçalves era o superintendente executivo da Rede Globo, ou seja, foi ele, Boni, foi procurado pelo superintendente executivo da Rede Globo, que pediu que ele desse alguns palpites para a participação do Collor no debate. Eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então, nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com glicerina, passou glicerina no Collor para dar a sensação de que ele estava suando, e colocamos umas pastas, quem no cinema do debate, lá o Collor tinha umas pastas em cima do púlpito, assim, em que deixaram vazar que naquelas pastas estavam acusações graves que o Collor iria fazer ao Lula durante o debate. Antes, né, a maioria das pessoas aqui era nova, não participou disso. Antes disso, havia várias... Tinha explodido a denúncia da filha, da Lurian, e havia uma série de denúncias e ameaças de que o Collor iria fazer uma grande revelação no dia do debate. Tudo isso para desestabilizar o Lula, que estava disparado na frente. E que, quer dizer, não estava disparado na frente, não, mas ele estava chegando para ultrapassar o Collor. O Collor era que saiu na frente. Aí ele fala que e ali estavam supostas denúncias, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Lógico, não tinha denúncia nenhuma. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor do debate não foi produzido. Todo aquele debate foi, não o conteúdo era do Collor mesmo, mas a parte, assim dizer, formal, nós é que fizemos. Bom, aqui tem um caso, a Rede Globo, ela não é da família Marinho.
ela é uma concessão do Estado brasileiro. As pessoas pensam que a Rede Globo é da família. Não é. O que é a empresa Rede Globo. Mas o que a gente vê é a Rede Globo usando uma concessão do Estado brasileiro. E dentro dessa concessão é proibido fazer isso que a Globo fez aí, manipulando uma eleição presidencial. Manipulando uma eleição presidencial. É uma coisa gravíssima. Gravíssima. Aconteceu alguma coisa com o Boni? Ele foi demitido por infração ética? Não. Aconteceu alguma coisa com a Rede Globo, uma confissão de culpa de que não deveria ter feito aquilo? Também não. Então, esta é uma. Aqui vem outra. Isso aqui é um pacote de dinheiro. Um pacote que levou à eleição de 2006, onde Lula estava para vencer no primeiro turno contra o hoje seu vice-presidente, à época seu adversário, pelo PSDB, hoje o Alckmin está no PSB, me parece, não é? PSB, né, Ivan? Isso, PSB. PSB. O Lula estava ganhando a eleição no primeiro turno. E aí, na sexta-feira à noite, quando é o último dia de campanha, né? Sexta-feira, no sábado é aquele dia que as pessoas têm para refletir, e no domingo, o dia da votação. Na sexta-feira à noite, o Jornal Nacional veio com esse pacote de dinheiro aí. No mesmo dia, na sexta-feira à noite, um avião da Gol se chocou com um jato executivo durante o voo. Um Boeing 737 da Gol, que fazia um voo de Manaus ao Rio de Janeiro, ele bateu num jatinho Legacy, pilotado por 2 estadunidenses. As 2 aeronaves colidiram isso aqui é importante, às 16 horas e 56 minutos, 4 minutos para as 5 da tarde. O Jornal Nacional vai ao ar às 8h30. Naquela época, eu acho que ia às 8. Bom, o Jornal Nacional não divulgou o acidente da Gol. Divulgou isso aqui, ó. O caso dossiê. Essa aqui é a foto da Globo que eles colocaram todo o dinheiro, só o dinheiro e pronto. O dossiê era o seguinte: o caso envolvendo o delegado Edmilson Bruno, olha aqui, uma reportagem do nosso Azenha, lá no antigo Viu Mundo, que, aliás, ainda existe, hoje é tocado pela querida Conceição. Beijo, Conceição. O caso envolvendo o delegado Edmilson Bruno, da Polícia Federal, colocou em risco a reeleição do presidente Lula. É apontado como um dos motivos para a vitória do petista não ter acontecido em primeiro turno. Os aloprados do PT, na definição do Lula, teriam planejado comprar um dossiê contra o então candidato a governador de São Paulo, José Serra, em nome do candidato petista ao mesmo cargo, Aloysio Mercadante. Diziam, né, de que os petistas teriam ido comprar um dossiê contra o Serra para beneficiar a candidatura do Mercadante, que disputava com o Serra o governo do estado de São Paulo. Na avaliação do repórter investigativo Amaury Ribeiro Júnior, petistas foram atraídos para uma cilada e capturados com dinheiro vivo a mando de adversários políticos. Deu no escândalo de dossiê às vésperas do primeiro turno das eleições de 2026, quando Lula tentava se reeleger diante do tucano Geraldo Alckmin. A jogada que ajudou a levar a eleição para o segundo turno foi deixar para vazar as fotos do dinheiro na antivéspera do pleito. O Jornal Nacional não noticiou a tragédia com o avião da Gol, que aconteceu naquela mesma noite, e matou 155 pessoas, alegando que não tinha tempo de confirmar o acidente. Então, nessa sexta-feira, foi aquele, né,
sujando, era o PT comprando, o PT, a sujeira do PT, o dossiê do PT, PT. E olhe só, no outro dia, Folha, isso aqui é sábado pela manhã, Folha e o Estadão dão como manchete principal o avião da Gol. O avião da Gol se choca no ar e desaparece. O avião ainda não havia sido encontrado. E aqui fotos mostram dinheiro do dossiê na Folha de São Paulo e o Estadão PT tenta vetar fotos do dinheiro e quer impugnação de Alckmin. Lembrando que sábado não havia programa eleitoral, o PT não tinha como responder aquilo. E aqui nós temos os dois, parece que eles fizeram a capa juntinhos, né? A Folha e o Estadão, na mesma disposição, olha aqui. E repare aqui que eu destaquei em amarelo, tem uma figura aqui, ó, com capuz, assim como se fosse um bandido, né? Olha quem é a figura aqui, ó, em destaque maior. Olha aqui, ó. O presidente Lula, como se fosse um maloqueiro. Entendeu? A capa, repare, olha lá, aqui é o Lula embaixo, ó, nos dois, igualzinho. O Lula com uma capa de chuva, como se fosse um bandido com o rosto encoberto debaixo do pacote de dinheiro. Essa foi a segunda da Globo, esta que passou, que levou a eleição para o segundo turno, mais uma manobra. Essa daqui todo mundo conhece, porque é mais recente, que é o da Lava Jato. Há lá o fundo, o duto de dinheiro, diariamente no Jornal Nacional, todos os dias batendo no presidente Lula e no PT, no roubo. Né? E aqui, ó, Vladimir Neto prestou assessoria para Dallagnol. O Vladimir ele é até hoje repórter do Jornal Nacional. Meu objetivo aqui não é pedir a cabeça do Vladimir Neto, eu volto a falar. O assunto aqui é Rede Globo. Por um acaso, é o Vladimir, o repórter. Né? O Vladimir Neto prestou assessoria para o Dallagnol, que mostrou intimidade com João Roberto Marinho da Globo. Veja bem, pelo que dizem aí, o Bocardi foi demitido porque ele teria prestado assessoria a políticos ou alguma coisa assim fora da Globo. Aqui é o Vladimir Neto, a mesma coisa. Aqui é um print de uma conversa da Vaza Jato comprovando esse relacionamento. Não é uma ilação. O Dallagnol fala: você acha que temos que fazer nota sobre a condução coercitiva? Ou seja, ele era o orientador. E o Vladimir Neto: não. Para quê? Não vejo o que vocês poderiam ganhar com isso. Ah, entendi o recado. O CF era o Carlos Fernando, outro procurador lá da Lava Jato. Foi muito bem na coletiva ao abordar esse ponto. Isso aqui é matéria da Fórum, da época, comentando isso. No dia posterior, os procuradores resolveram emitir a nota, que era uma nota para protestar lá em favor do Moro. Antes da divulgação, Dallagnol enviou o texto ao repórter da Globo. A nota ficou excelente, CF, Carlos Fernando, bem melhor do que tinha feito. Sou a favor. Deixa eu consultar o Vladimir Neto. Cerca de 3 minutos depois, Dallagnol volta ao grupo para colocar as impressões do jornalista. Falei com o Vladimir Neto, ele acha que não valeria a pena porque só reaviva, a não ser que seja para soltar agora para não deixar o Moro sozinho. Mas ele acha que teria que ser muito serena, porque estamos mais expostos do que o Moro na avaliação dele. Relata, para em seguida dizer que mandei a nota para ele e espero as impressões dele. Na sequência, o Dallagnol defende a divulgação da nota para não deixar o amigo Moro apanhando sozinho. Por mim, soltamos, porque eu não deixo o amigo apanhando sozinho. Independentemente do resultado, soltaria por solidariedade ao Moro, escreveu, recebendo a anuência do Carlos Fernando. Concordo. Vladimir Neto achou ok o final atacando, mas achou realmente para tirar o início, escreveu Dallagnol. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e a Associação de Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia
protocolaram, nesta quinta, é uma matéria da Fórum, uma denúncia contra o jornalista Vladimir Neto na Comissão de Ética e de Conduta do Grupo Globo. Ou seja, a Globo não podia nem alegar que não sabia disso, porque duas associações de juristas e de advogados protocolaram uma denúncia. De acordo com os juristas, a atuação profissional de Vladimir viola diretamente o Código de Ética e de Conduta do Grupo Globo, este mesmo que o Grupo Globo alega que Ricardo Bocardi, né? Rodrigo Bocardi violou e que, por isso, ele foi demitido. Então, aqui, a Associação Brasileira de Juristas e a Associação de Advogadas e Advogados Públicos denunciaram ao Vladimir. As entidades destacam ainda que, segundo as mensagens divulgadas na série Vaza Jato, Vladimir Neto atuou premeditadamente e com evidente propósito conspiratório contra o Estado brasileiro e agiu de forma cooperada e com evidente desvio de finalidade da sua profissão. Essa foi uma acusação gravíssima. Resumindo, nem o Vladimir Neto foi demitido, trabalha até hoje no Jornal Nacional, e nem a Globo fez um meia-culpa. Logo, a Globo concordava com aquilo, que é o que para todos nós é óbvio, não é? Que a cobertura da Globo era totalmente favorável à Lava Jato. Não é? Então, mais uma vez, uma infração ética. E agora vamos à última aqui, numa charge que é rápida e fulminante. É uma charge aqui em que o William Bonner, o campeão de isenções fiscais na comunicação é o Grupo Globo. Só de janeiro a agosto deste ano deixou de pagar 173 milhões, um total de 35,74% de todas as isenções fiscais no setor. Isso daqui é outra infração ética, porque a Globo, não só a Rede Globo, como os jornais, a rádio, fizeram uma campanha contra o ministro Haddad quando ele quis cortar as isenções fiscais. A Globo defendeu as isenções fiscais sem dizer aos seus leitores e telespectadores que ela era diretamente interessada nisso e que se beneficiava e se beneficiou de 173 milhões em isenções fiscais. Então, é meio complicado uma emissora demitir um jornalista por infração ética quando ela mesma vive cometendo infrações que, com certeza, são muito mais graves do que as que ele possa ter cometido, porque em duas delas, foi diretamente na eleição presidencial, e a terceira levou à prisão do presidente Lula e ele não poder concorrer em 2018, quando liderava todas as pesquisas que levou o Bolsonaro ao poder. Então, a Rede Globo não pode alegar ética para demitir ninguém. Ninguém. Era isso o Fórum Mídias de hoje. Boa, Melo, muito bom. Muito bom, uma abordagem bem interessante sobre essa questão da demissão do Rodrigo Bocardi, porque foi algo que repercutiu muito nas redes esse final de semana, né? A gente até noticiou isso no site da Fórum, e foi uma matéria que teve bastante acesso, porque é uma figura conhecida, causa um certo apelo, e ele também já se envolveu em algumas situações bastante controversas, né? Para não usar outras palavras, porque tem declarações dele ali de tom racista, né, que já foram ao ar, tem aquele caso icônico do jovem que jogava tênis no Clube Pinheiros, que é um clube de elite em São Paulo, e que o Rodrigo Bocardi julga ser um pegador de bolinha, né, que ele não seria um atleta que treina no Clube Pinheiros, né?
Mas você trouxe aí uma perspectiva que não está ligada à pessoa Rodrigo Bocardi, né, ao jornalista, e sim ao papel da emissora e as justificativas que ela usa para essas demissões, né? Se vale para um, deveria valer para outros também, né, Melo? Como você bem colocou aí, o problema não está necessariamente nos jornalistas, mas na orientação, não, no modus operandi da emissora como um todo. Muito bom o Fórum Mídias de hoje, Melo. Obrigado. Muito bom mesmo. Eu não lembrava dessa questão da véspera das eleições de 2006. O Azenha lembra bem. O Azenha lembra bem. Muito bom você ter trazido. Muito bom mesmo. Azenha lembra bem, né, Azenha? Está sem som. Tem detalhes importantes sobre os bastidores, viu, Antônio Melo? Houve uma reunião em que o delegado Bruno vazou aquelas fotos. Você viu a parede que você mostrou? Aquilo é uma parede cenográfica. Aquilo foi feito para aparecer na propaganda eleitoral do Geraldo Alckmin. Aquela foto que você mostrou aí, aquela parede de dinheiro, foi montada pela Polícia Federal. Fizeram a foto para uma... supostamente, porque era para fazer uma perícia. Para que a necessidade de uma perícia montar uma parede? E aquela foto foi a que saiu na campanha de segundo turno do Geraldo Alckmin, que disputava com o Lula. E houve uma gravação quando do vazamento do dinheiro pelo delegado Bruno, você se lembra dele? Delegado Bruno da Polícia Federal. A foto aí. Isso é claramente uma parede cenográfica. Eu escrevi muito sobre isso. Eu peguei exatamente do seu Viu Mundo lá. Tiraram dos malotes, tiraram o dinheiro dos malotes, montaram a parede, fotografaram e vazou, né? Foi para a campanha do Alckmin, vazou para a capa dos jornais e na ocasião do vazamento, o delegado Bruno estava com um grupo de repórteres e aí ele instruía, olha, tira o nome da Protege, onde o dinheiro estava, põe o nome da Protege, vamos vazar tal hora, vaza no jornal hoje primeiro. Ele dava as instruções, os repórteres bovinamente ouviram. E um dos repórteres, quem era? Que estava lá, ouvindo tudo. Eu tive acesso a essa gravação e fui lá no meu blog, que era hospedado na Globo.com, e escrevi, tem uma gravação de um vazamento que é escandaloso do ponto de vista. Botei tudo lá no blog. Isso aí, muito bom, isso aí. Pessoal, um abraço, até amanhã. Valeu. Obrigada, Melo, até amanhã.